SBT Rio Manhã. Oferecimento Telex, soluções auditivas 2535-5151. Assassino a sangue frio. O homem diz ter matado mais de 40 pessoas. O serial killer agia na Baixada Fluminense e afirma ter cometido os crimes por prazer. E como pode alguém ser tão cruel? Um psiquiatra vai responder a essa pergunta e explicar o que diz a medicina sobre pessoas assim, perversas e sem remorso. E você vai ver também mais um policial assassinado, como a gente mostrou agora há pouco. Ele reagiu a uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu. A mulher dele também foi baleada. E ainda exclusivo, menina de 13 anos desaparece de um abrigo da prefeitura. Ela está sumida há um mês. Parentes procuraram a polícia para tentar descobrir o paradeiro dela. E como é sexta-feira, temos a nossa agenda cultural, hoje com uma entrevista especial. Diz aí, Branca. Um doce para quem adivinhar quem eu vou entrevistar hoje. É humorista de sucesso, viu? E usa, olha, esse bonezinho aqui, todo estilo. Não adivinhou ainda não? Sérgio Malandro. Olá, bom dia. Hoje é 12 de dezembro, sexta-feira. Eu sou Eliane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E agora as notícias, essa é realmente de doer. Sem remorso e de maneira fria, um homem confessou ter matado mais de 40 pessoas. Pelo menos 7 já foram identificadas. Ele contou detalhes de como escolhia as vítimas. E algumas foram mortas por encomenda, muitas delas estranguladas. O repórter Léo Santana foi atrás dessas histórias. Sailson José das Graças, de 26 anos, diz que matou 43 pessoas nos últimos 9 anos. 38 eram mulheres, todas brancas. A maioria foi estrangulada. Tive prazer, gostei. Tinha desejo mais forte assim, aí continuei praticando. Fiz a primeira, continuei. Ele afirmou que gostava de vê-la sofrer e contou como escolhia as mulheres. Sentava numa praça, parava numa padaria, aí via uma mulher lá, procurava me aproximar dela. Se ela estivesse numa barraca ou numa padaria pequena, parava perto, comprava um jornal, ficava lendo, fazia isso, ficava bebida. Aí seguia até em casa. O criminoso também confessou que matou uma criança de 2 anos porque ela fez muito barulho ao presenciar um dos assassinatos. A criança gritou muito. 4 vítimas foram mortas por encomenda. As ordens partiam de um casal que também foi preso. O esquema foi descoberto porque esta vítima sobreviveu a 12 facadas. E falou pra mim que não era um assalto, que ele ia me matar, que ele foi mandado para isso. Considerando todos os outros depoimentos que ele deu e a riqueza de detalhes que ele deu, levam a crer que podem ser verídicas essa versão apresentada por ele. Que até agora a gente não encontrou nenhuma contradição. Dos mais de 40 assassinatos que Sailson diz ter cometido, a polícia já conseguiu comprovar a participação dele em pelo menos 7. A frieza do criminoso levanta a dúvida. Até que ponto esse serial killer foi movido pela crueldade ou pela loucura? Mostramos a entrevista do preso a este psiquiatra que concluiu: ainda não é possível dizer se ele é um psicopata. Se nós pudéssemos dizer, temos um padrão do criminoso serial, matar por encomenda não é. Até porque, nesses famosos criminosos seriais, psicopatas, eles não compartilham a situação de homicídios que eles praticam, não compartilham com outras pessoas. Não. Faria de novo. Fala a verdade, parar é complicado, difícil. E esse cidadão um dia vai sair da cadeia, será? E vai cometer mais crimes. Vamos ao vivo com o Eduardo Oliveira, que tem mais informações agora. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eliane Borges. O delegado titular da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, o delegado Pedro Medina, afirma que 7 vítimas
já estão confirmadas pela polícia. Agora, resta saber, Liane Borges, se o delegado vai conseguir confirmar as outras mortes, já que foram mais de 40. Sailson continua na delegacia na divisão da Baixada Fluminense até que o inquérito seja concluído e depois vai ser transferido para um complexo penitenciário. Ok, muito obrigada, Eduardo. E eu converso agora com o Dr. Carlos Augusto Nogueira e hoje aqui comigo, também no estúdio, o psiquiatra Bruno Pascali, para entender melhor como é que alguém pode ser tão cruel. Primeiro eu quero começar com o Dr. Carlos para esclarecer exatamente a quantidade de mortes. Ele disse que matou mais de 40. Isso seria possível realmente? Ele pode estar mentindo, aumentando o número, justamente para se satisfazer com tanta crueldade? Pode ser Bom dia, Eliane, bom dia a todos. Pode ser uma descrição fantasiosa, realmente, mas o delegado ele não pode trabalhar com essa hipótese somente. Então ele tem que ir aos locais que ele falou que porventura praticou esses crimes, tem que ir nos locais em que porventura os corpos estejam de alguma forma enterrados ou mutilados, desarquivar ou achar esses autos do inquérito, Liane. Então essas mortes necessariamente deverão ser confirmadas. Esse procedimento vai durar alguns dias aí, Liane. A imprensa ainda vai noticiar bastante isso, porque ele tem que necessariamente verificar essas 40 e poucas mortes que ele diz ter praticado. Doutor Bruno, ele seria um psicopata? Nós entrevistamos um outro psiquiatra, doutor Talvani, que questionou pelo fato dele ter compartilhado justamente com uma companheira que encomendou alguns desses crimes. Mesmo assim, na sua opinião, seria uma pessoa com psicopatia? Sim. A psicopatia a gente vê através da indiferença afetiva, como ele mostrou, em relação aos crimes, né, às vítimas. O que o Dr. Talvani brilhantemente questionou foi essa questão realmente do compartilhamento em relação a ele ser um serial killer. Porque um dos conceitos relacionados ao serial killer é que normalmente ele ficaria isolado, né? Seria, no caso, uma pessoa que seria isolado, praticaria os crimes de forma espaçada, né? E seria uma vítima de cada vez. Ou seja, pelo que eu andei lendo na mídia, talvez o período foi de 9 anos, né? Ele tem também, no caso, teve uma infância que foi cruel, a meu ver, parece que viu o pai, que foi eleito Isso estimula a psicopatia? Na verdade, a psicopatia faz parte do transtorno de personalidade dissocial, ou psicopata, né, como é conhecido. Que é muita gente, a gente acredita que 0,5 a 3% da população apresenta um nível de psicopatia, mas chegar ao nível de serial killer realmente é muito poucos mesmo, né? A porcentagem. No Brasil, são em torno de 62 casos conhecidos sobre serial killer. O perfil em geral dessas pessoas são pessoas frias, pessoas que realmente calculistas, indiferença afetiva, tem um objeto de fantasia, um determinado ritual compartilhado, ok? E também, normalmente, eles têm uma determinada metodologia seguida. O que nesse caso... Doutor, desculpa atrapalhar o senhor. Significa que seria realmente. O principal poderia ser. Tem uma coisa que o senhor não falou, eu vou perguntar ao senhor, porque a gente quando estuda, né? Claro. Que é a indiferença em relação à pena criminal. Isso. Não adianta você ameaçar ele com 100 anos de cadeia, que ele age indiferentemente em relação a isso. Também é uma característica. E nós estávamos conversando ali, o senhor falou que ele deve ser o nível grave, né? São 3 níveis, né, doutor? Isso. Leve, médio e grave. Ele se enquadraria nesse nível, se for confirmado tudo isso? De psicopatia, com certeza, porque realmente é um crime hediondo, né? Ele pratica realmente sem remorso. E ele, na reportagem, de forma completa, ele falou que, se não fosse preso, continuaria realmente cometendo os crimes. O que realmente, a única coisa que não está batendo é a questão dele matar por encomenda. Isso aí, e também falar de forma relacionada também, desculpe, mas falar de forma por encomenda, né? E no Brasil só você pode ficar 30 anos na cadeia? Não, Liane, vai sair, no caso dele, como seria? Não, aí não, Liane. Ele poderia ficar existe numa inimputabilidade, ele pode ser isento de pena, que é o artigo 26, e existe o parágrafo único, que é o semi-imputável. No semi-imputável, no inimputável, pode ser aplicada uma medida de segurança, que é uma internação hospitalar, manicômio judiciário. E aí não tem prazo. Não tem prazo, porque se você coloca ele 10 anos, 30 anos na cadeia, depois de 30 anos ele vai voltar a matar. Então você coloca ele numa internação hospitalar, você coloca numa medida de segurança, ele fica sem prazo, entendeu? Então é enquanto ele estiver com aquela doença. Tá certo, muito obrigada, doutor Bruno. E mais um policial é assassinado no Rio, dessa vez foi em Nova Iguaçu. PM saía de um parque de diversões onde comemorou o aniversário da filha e foi abordado por 2 criminosos. Ele reagiu e foi atingido por 2 disparos. A esposa dele, que também estava no carro, foi atingida no pescoço. Rafael Paiva.
Adelson da Conceição Júnior, de 32 anos, era policial da UPP Camarista Meia. Por volta das 9 da noite, 2 criminosos tentaram assaltar o PM. Ele reagiu e começou uma troca de tiros. Adelson foi baleado no rosto e no tórax. Ele foi socorrido e levado para o Hospital da Posse, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O policial voltava para casa depois da comemoração do aniversário da filha de 4 anos num parque de diversões em Nova Iguaçu. No carro, além da menina e 2 primas, estava também a esposa do PM, grávida de 6 meses. Na troca de tiros, ela foi atingida no pescoço. Desesperada, ela desceu do veículo e pediu ajuda a um motorista que passava logo atrás. Foi ele quem levou a mãe e as crianças até a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu. Um dos criminosos foi atingido no olho, mas sobreviveu. Ele também foi levado para o Hospital da Posse, onde passou por cirurgia e está sob custódia policial. O comparsa dele, que é menor de idade, foi apreendido e levado para a delegacia de Nova Iguaçu e depois transferido para a divisão de homicídios da Baixada Fluminense, que assumiu o caso. A esposa dele grávida, ele saindo da festa de aniversário da filha de 2 anos, é muita crueldade, né? Matar mais um policial militar. Esse aí já está bem esclarecido que foi uma tentativa de assalto. Ele reagiu até porque policial militar, como nós sempre dizemos aqui, né, doutor Carlos, fica difícil porque o bandido percebe que você é policial, ou olha a sua carteira, ou vê que você está armado e vai atirar. É verdade, Eliane. E alguns policiais andam até desarmados por isso, né? Ou escondem suas armas, ou escondem suas carteiras. Agora, o que é interessante é que, mesmo sendo um assalto, nós devemos investigar e investigar de forma assim, mais célere, para dar uma resposta à sociedade, né? Porque morrer pode ser de qualquer forma, nós temos que trabalhar. E a Polícia Civil divulgou imagens do momento em que um subtenente da Polícia Militar é assassinado em Rocha Miranda. Os criminosos tentavam roubar o carro dele. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Os suspeitos fugiram depois de cometer o crime. A reportagem é da Mônica Chagas. O vídeo mostra um carro branco passando pela rua Lajeado, em Rocha Miranda, às 5h50 da tarde. Minutos depois, o mesmo veículo volta e vira a esquina. Logo em seguida, 2 jovens, um de camisa listrada e outro de camisa preta e boné, aparecem andando. Essa outra câmera flagra o momento dos disparos. Reparem que um homem se joga no chão. Ele é o filho do subtenente Jorge Serrão. O policial militar aparece ao lado do carro, que está com a porta aberta. Ele dá alguns passos e cai. O crime aconteceu no dia 29 de novembro. De acordo com a polícia, Carlos Serrão, filho do PM que era lotado no batalhão de São João de Miriti, estava no carro segundos antes dos tiros. O subtenente pediu para o filho sair do veículo quando percebeu a movimentação dos bandidos. Agora, a divisão de homicídios tenta identificar os assassinos do PM. Na semana passada, a Polícia Civil divulgou as imagens do outro subtenente da Polícia Militar, que foi executado também no dia 29. Jorge Henrique dos Reis Xavier era lotado no batalhão de Olaria. Ele estava perto de casa, em Magé, na Baixada Fluminense, quando foi executado com 17 tiros. Segundo as investigações, o subtenente teria sido morto porque a presença dele no bairro atrapalhava a atuação dos traficantes da região. 2 homens que participaram da ação foram presos: Jefferson Luiz de Andrade, conhecido como Pimenta, e Douglas Felipe de Oliveira Farias, o DG. Alcinei Moraes do Amaral, de 30 anos, continua foragido. Quem tiver informações que levem à prisão desse criminoso ou que possam identificar os 2 bandidos que participaram da morte de Jorge Serrão, deve ligar para o Disque Denúncia no telefone 2253 1177. E olha só essa história exclusiva. Uma menina de 13 anos desapareceu há quase um mês de dentro de um abrigo da prefeitura. Os pais, que não foram avisados do sumiço da filha, procuraram a polícia. Mas só depois que a família entrou em contato com a equipe do SBT, as coisas começaram a acontecer. Daniel Penafirme. Eu não sei o que faço. Difícil. Esta é Ingrid Cristina, de 13 anos. A menina está desaparecida desde o dia 13 de novembro. Não dá pra dormir. A gente fica querendo tentar, né? Tentar esquecer um pouco essa vida que está acontecendo aí fora aí, mas não dá não. A adolescente, que vivia com os pais, fugiu do centro de recepção Taiguara, no centro da cidade.
Na ocasião, o Conselho Tutelar e a família decidiram juntos que o melhor para ela era passar uma temporada num dos abrigos da prefeitura, já que a garota faltava às aulas e tinha o hábito de passar dias fora de casa. Eles acharam melhor tirar ela das ruas, porque ela estava se pondo em situação de risco para não acontecer coisas piores e a gente acabar sofrendo uma consequência maior. 3 dias depois de ser internada, Ingrid fugiu. A mãe foi visitar a menina como de costume e descobriu que ela não estava mais no local. Desesperados, os pais procuraram a polícia, que nada fez. Olha, o delegado responsável pelo caso informou a família que só poderia iniciar as buscas depois que fosse comunicado oficialmente pelo Conselho Tutelar e após a Vara da Infância e Juventude expediram um mandado de busca e apreensão. Isso porque a menina estava sob guarda do poder público. Pois bem, apenas 1 mês depois do desaparecimento e após o SBT entrar no assunto, todo esse entrave burocrático foi resolvido e finalmente a polícia vai começar a procurar a adolescente. Depois que a equipe de reportagem do SBT notificou a DPCA, aí a polícia entrou no caso. Já tive também resposta do Conselho Tutelar, até então a gente não tinha. Diante da demora na tomada de providências, só resta a família esperar e sonhar com o reencontro com a filha. Vai ser muitos beijos, muito abraço, muito carinho, muitas lágrimas, mas de felicidade. Um detalhe nessa história que nos chamou a atenção é a maneira como a menina entrou no abrigo. É a primeira vez que eu vejo uma medida drástica dessa da família, de colocar uma jovem que estava faltando dentro de um abrigo da prefeitura. A maioria dos pais querem retirar, mas tudo bem, não estou questionando a atitude. Às vezes é uma atitude desesperada, não se sabe se há outras questões envolvidas, até que nós não podemos publicar aqui. A Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, responsável pelo abrigo, disse que está apurando o caso e o Conselho Tutelar não retornou às nossas ligações. Doutor Carlos, a responsabilidade é do abrigo nesse caso, porque não deixou a menina em segurança dentro do local, não é isso? Liane, eu nunca vi isso na minha vida. Se uma pessoa entra na minha delegacia e fala, minha filha fugiu de um abrigo, eu ia falar, por que a sua filha estava no abrigo? Ah, porque a gente não, sei lá, porque ela falta à escola, porque ela não tem um temperamento ruim, eu coloquei ela no abrigo da prefeitura. E aí depois você se preocupa então que ela fugiu do abrigo. Ou que ela, de repente, sequestrada, ela não foi porque ela não tem dinheiro para resgate, essas coisas todas, pode até ser, a gente tem que apurar. Eu, sinceramente, eu não culpo o pessoal da DPCA não, Liane. Eu abertamente digo aqui que as pessoas estão até certas de duvidarem dessa questão e investigar antes de tomar alguma medida. Conversar com o Conselho Tutelar, conversar com a família, conversar com os vizinhos, isso demanda tempo. Saber por que essa menina está no abrigo, se essa menina sofre ou não algum tipo de distrato, algum tipo de abuso, tem que investigar tudo, Liane. Mas a questão do abrigo, dela ter conseguido fugir dali ou ser retirada, não se sabe exatamente as circunstâncias, é uma falta de segurança enorme. Mas se ela fez isso, qualquer pessoa pode sair. Ali não é presídio, Liane. Ali é um abrigo para quem é pessoa de rua, para quem não tem condições, para quem não tem que comer. Mas são crianças, são jovens. O abrigo não tem responsabilidade de cuidar daquelas crianças e evitar que elas saiam sem ninguém saber? Sim, é verdade, você tem toda a razão. Mas são crianças de 13 anos que já têm uma imaginação e como não tem a segurança relacionada ao sistema carcerário, você fica numa situação de liberdade. Então, se a pessoa quiser fugir, se preparar para fugir, ela vai fugir. Porque não são pessoas especializadas em manter-se em cárcere. Ali não é um cárcere. Ali são pessoas que cuidam de crianças, especializadas em de repente, psicólogos, psicologia, em outras áreas que, sem ser, mantém-se em cárcere. Carcereiro. Eu, por exemplo, não tenho experiência de cárcere. Só o carcereiro, só o pessoal do DESIP sabe realmente como lidar com os presos, sabe muito melhor do que eu. Eu sei lidar, mas eles sabem muito melhor do que eu. Tá entendendo? Nem eu sei. Sim, sem dúvida. A questão da família é muito delicada, eles deram entrevista, espero que eles tenham notícia o quanto antes a respeito disso. E nós vamos cobrar sim do abrigo, porque independentemente de como a menina entrou lá, a questão dela ter saído sem ninguém perceber, não é possível que não haja alguém que saiba do paradeiro dela, ou que saiba o que aconteceu. Não tinha nenhum psicólogo, nenhum assistente social, nenhuma pessoa da portaria, nenhum zelador do abrigo para ver essa menina saindo. A gente vai cobrar isso e, se Deus quiser, nós vamos dar uma resposta a essa família o quanto antes. Se Deus quiser. Doutor Carlos, muito obrigada, um bom dia, um ótimo fim de semana. Bom dia, Eliane, obrigado. Bom dia a todos. E novidades no caso Amarildo, o Ministério Público denuncia 4 PMs por corrupção. De acordo com a investigação, eles pagaram testemunhas para mentir nos depoimentos à Justiça. Daniel Penafirme. O Ministério Público denunciou o Major Edson Santos e outros 2 policiais militares da UPP da Rocinha junto à Auditoria Militar pelo crime de corrupção.
Segundo os promotores, os três teriam subornado duas testemunhas para que elas dissessem em depoimento que Amarildo teria sido morto pelo traficante Tiago da Silva Neres, conhecido como Catatal, que atuava na época no tráfico de drogas da comunidade. Ainda de acordo com a denúncia, o Major Edson teria oferecido R$ 850 às testemunhas e ajudado as duas a se mudarem da Rocinha. Aos dois policiais coube a tarefa de entregar o dinheiro e viabilizar a mudança. O Major Edson exerceu como até oficial superior o comando de toda a situação, e os soldados denunciados, Newland e Bruno Atanásio, tinham a função, vamos dizer assim, prática, material, de acompanhar as testemunhas, de oferecer a vantagem de estar perto das testemunhas. Com a nova denúncia, a situação do Major Edson, ex-comandante da UPT da Rocinha, se complica ainda mais. Se somadas as penas de todos os crimes pelos quais ele responde no caso Amarildo, o tempo de prisão pode chegar a 36 anos. Se valeram da condição de policiais, do conhecimento das instituições, do conhecimento do funcionamento do sistema legal para manipular provas. Não conseguiram porque, vamos dizer assim, o lado bom do sistema também funcionou e demonstrou que eles estavam fazendo isso. O Ministério Público vai ainda anexar ao processo que tramita na Justiça um laudo feito pela própria Polícia Militar que atesta que é do policial militar Marlon Campos Reis, a voz que aparece numa ligação telefônica se fazendo passar pelo traficante Catatal, assumindo a autoria do crime. Tá botando um boi na tua conta. Em relação ao Marlon, o que resta agora é esperar o desfecho do processo comum e no âmbito disciplinar da PM. Amarildo Dias de Souza assumiu após ser levado por policiais militares para interrogatório na sede da UPT da Rocinha durante uma operação de combate ao tráfico na comunidade entre 13 e 14 de julho de 2013. Na versão dos PMs, depois de irem ao local, eles rodaram com o pedreiro pela cidade até voltarem à unidade. Em seguida, segundo a investigação, Amarildo foi torturado e morto pelos policiais. O corpo nunca foi encontrado. Depois de 6 meses de buscas, a Justiça decretou a morte presumida. 25 PMs foram acusados de participação no crime. 13 estão presos, entre eles o Major Edson Santos, ex-comandante da unidade. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você vai ver uma entrevista especial com o Sérgio Malandro, que está arrasando no teatro. E ainda, você sabia que o carioca está gastando mais tempo no trânsito que o paulista? Não sai daí que eu te conto tudo já já. Tudo para o Natal, cabe no carrinho até um carinho. A ceia da família vai no carrinho do Presumic. Ceia completa, família feliz é aqui. Contra filé tradicional, R$18,98. Linguiça suína Seara, R$7,99. Chester perdigão temperado, azeite ou ervas, R$12,88. Coca-Cola, R$4,99. Antártica latão com 30% de desconto no segundo pack. Horário especial de Natal. Aproveite! Beba com moderação. Fim de ano é época de virar a chave. E essa é a chance de você virar a chave do seu carro novo. Chevrolet Zero, com taxa zero em 36 vezes. Você parcela seu carro em 3 anos e não paga nada. Mas nada de juros mesmo. Confira. Onix completaço com MyLink e taxa zero em 36 vezes. Cobalt completaço, motor 1.8 MyLink e taxa zero em 36 vezes. Venha comprar antes do aumento do IPI. É só neste fim de semana. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele que moto. E agora? Como vai ser? Corocar na máquina da Cielo. Promoção compra premiada Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. O lojista também pode ganhar. Como vai ser? Corocar na máquina da Cielo. O SBT Rio Manhã está de volta, agora são 7h23. Uma pesquisa revela que o tempo médio de viagem de casa para o trabalho do carioca já está maior do que o gasto por paulistas, e a gente sabe isso na prática, né? Vamos ao vivo com o Daniel Penafirme. Daniel, você demorou muito para chegar ao trabalho hoje, você chegou atrasado, né?
É verdade, demorei sim. Isso porque o tempo médio de deslocamento dos motoristas do Rio de Janeiro de casa para o trabalho subiu para 50 minutos, de acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, em diversas regiões metropolitanas do país. É o maior tempo de deslocamento, Liane, para motoristas no trajeto casa-trabalho de todas as regiões metropolitanas pesquisadas. Aí o pessoal fala assim, São Paulo tem muito engarrafamento. Pois em São Paulo o tempo médio é de 47 minutos, no Rio de Janeiro é de 50 minutos. De acordo com o pessoal que fez a pesquisa lá na Fundação Getúlio Vargas, esse tempo de deslocamento tão grande acontece por causa das obras que o Rio de Janeiro, pelas quais o Rio de Janeiro vem passando, né? Obra da linha 4 do metrô, obras na região portuária da cidade e também por causa da implementação dos corredores expressos BRT e BRS, que reduziram o número de faixas de rolamento disponíveis para os motoristas. Por outro lado, se o tempo de deslocamento para os motoristas aumentou, diminuiu o tempo de deslocamento casa-trabalho das pessoas que não utilizam o carro para ir trabalhar. Isso por causa da aumento na oferta de transporte, justamente por causa do BRT, do BRS e também das linhas do metrô, a integração da linha 1 com a linha 2 do metrô, enfim. Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade mais para o transporte público do que para o motorista, de acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Liane. Só que o transporte público a gente questiona, né? Muitas vezes você tem que usar o carro porque não tem condução no local onde você mora até o teu trabalho. E Daniel, a tua desculpa hoje não cola porque você chega aqui antes do horário de rush, tá bom? Olha, hoje é sexta-feira, dia de cultura, dia de dar risada. É por isso que o SBT Rio Manhã foi entrevistar um humorista que está em cartaz com stand-up, que vive lotado. Vamos ver quem é? Com a Branca Salgueiro. Sérgio Malandro. Quem será que desse chapeuzinho de maluco? Ficou bacana. Vai no rá! Sérgio Malandro rindo à toa, stand-up aí de sucesso, lotadaço. De onde vem esse sucesso todo? Esse stand-up é engraçado, porque essas coisas que eu conto no teatro hoje, eu contava isso na praia, eu contava eu ia num churrasco, eu ficava contando as minhas histórias, e todo mundo ficava rindo. E o cérebro vai pedindo uma coisa que não existe. Eu me divirto muito, eu interajo muito com a plateia. Depois quando é rico, olha lá, ri pausadamente. E aí vem da mitologia grega. A verdade é o seguinte, eu pesquisei. Platão disse, e aí, Aristóteles, como é que vamos sair daqui? Ele falou, sei lá, inventa alguma coisa. Foi quando ele fez, rá! Quando ele fez, rá! As portas se abriram da caverna. Aí o Aristóteles ficou assim, bobagem, e fez, Veio o iê. Agora, tem uma memória que eu pessoalmente tenho sua, que eu não consigo esquecer, que é você, príncipe em lua de cristal. Precisamos de você. Dá uma geral. Aí, já fui o príncipe. Quem diria, né, irmão, hein? E você que ainda sonha em ter seu príncipe encantado, cuidado, hein, querida? Pode ser o Sérgio Malandro. Esse ano tem novidade, Sérgio Malandro vai comemorar o Natal com a galera do SBT e eu queria saber como é que foi essa história aí. Essa história foi fantástica, né? O Pelé, que é o diretor artístico do SBT, me ligou. Falou, vou te dar um presente, cara, eu quero te dar um especial. É Natal Malandro. É uma historinha que você vai confiscar os brinquedos do orfanato, das Chiquititas. Você que gosta do Serginho Malandro, assiste o Príncipe na terça-feira, dia 23 às 11 horas. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui na sua casa, Sérgio. Eu queria ver qual o cantinho dessa casa linda que é o Cantinho do Malandro. Essa casa aqui ela tem uma história. Eu comprei essa casa há 20 anos atrás. A minha filha nasceu aqui. Eu que fiz esses cantinhos todos. Agora, é claro que o meu quarto lá em cima, e agora tem uma varanda ali, que eu fico ali olhando, eu olho muito ali pro mar, fico olhando o mar. Que é meu quarto, pá. Agora aqui é mais ou menos a história do Sérgio Malandro. Essa aqui é a minha família. Olha eu aqui, ó. Quem diria que... Aí, esse moleque ia virar o Sérgio Malandro. Tchau, gente. Vou ficar aqui com o Sérgio curtindo a vista mais um pouquinho. Por favor, você quer uma salada de frutas com creme? Eu quero. Se bom se tivesse. Mas vamos tomar uma água mesmo, porque a coisa tá... Ai, pegadinha do malandro. Olha, o Sérgio Malandro está em cartaz no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca, sextas e sábados, às 11 da noite. E vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, a previsão do tempo com o Daniel. É agora ou ele fala daqui a pouquinho? Agora, Daniel, por favor, como é que vai ficar o tempo para o fim de semana?
Olha, Liane, vamos começar com a previsão para hoje. Previsão de céu claro, passando a parcialmente nublado no fim da tarde. Temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 33 graus. Para este sábado, céu encoberto com possibilidade de chuva. Mesmo assim, temperatura abafada, aquele famoso mormaço. Temperatura varia entre 24 e 32 graus. E no domingo, céu nublado, encoberto com possibilidade de pancada de chuva. Mas mesmo assim, dia muito abafado. Temperatura com a mínima de 19 e a máxima de 34 graus. Vamos a um rápido intervalo. Já já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Cada dia mais pertinho de você. Someday by Justin Bieber. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A Telecena continua fazendo muitos ganhadores por todo o Brasil. Esse dinheiro veio numa boa hora, na melhor hora. Graças à Telecena eu vou ter o melhor Natal da minha vida. Não perca o sensacional Prêmio Todo Dia. Corra e compre a sua. SBT Rio Manhã. Oferecimento Telex, soluções auditivas 2535-5151. Pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Do vídeo. 8 quilômetros de nitidão, Neila. Tem uma imagem do céu ali que está bem bonita, dá para ver que tem sol, um pouquinho de nuvem, o céu azul, mas vai chover hoje, vai chover pesado. A expectativa é grande para quem perdeu tudo nessa chuva agora, né, Patrícia?